Bem-vindos a mais um encontro Cor Illumine de estudos do livro de ouro de Saint Germain. Nós estamos no capítulo 13, intitulado Eu Sou. E Saint Germain está nos apresentando neste capítulo o aprofundamento da nossa conexão com essa presença Eu Sou e a atuação das leis universais em nossas vidas. E hoje Saint Germain vai nos trazer um ativar de conhecimentos extremamente importante para o nosso processo de manifestação, para o nosso processo de criação da realidade que queremos e não mais da realidade que não queremos manifestar em nossas vidas. Então vamos lá. No texto, nós estamos na página 44 do nosso material em PDF. Deveis saber que tendes, por meio da presença Eu Sou, o poder de qualificar conscientemente vosso pensamento do modo que desejardes. Ninguém pode vos falar sobre o que deveis ou não fazer, porque sois um ser livre, dotado de livre-arbítrio. Se pudesseis ter consciência de cada pensamento que passou através de vossa mente durante 6 semanas, e a conservasseis qualificada com perfeição, veríeis os mais extraordinários resultados. Dizei com frequência: eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente como desejo que eles sejam. Aqui Saint Germain nos traz uma informação muito importante, porque nós temos o fator tempo ainda bastante acentuado na terceira dimensão como fator de limitação, né? Por quê? Porque existem tantas pessoas, na verdade assim, a grande maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade de gestão do tempo. E muito maior é a dificuldade de autocontrole do tempo, né? Então, assim, quando nós começamos a assumir o autocontrole de nossas vidas, um elemento que nós também passamos a controlar é o nosso tempo, não o tempo do outro ou o tempo de manifestação de situações diversas que não tenham diretamente a dependência do nosso querer, da nossa realização, da nossa decisão, né? Nós assumimos o autocontrole do tempo relacionado a cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque quando nós assumimos o autocontrole do tempo, nós produzimos muito mais. E esse produzir, né, é no sentido de autorrealização mesmo, porque todos os dias, quando finaliza o dia e vamos nos deitar, que normalmente é nesse momento, né, que vem a autoavaliação, como foi o dia que passou, o que consegui ou não consegui realizar daquilo que eu havia planejado, não acontece mais a insatisfação. Quando nós assumimos o autocontrole do tempo, chega o final do dia e nós fizemos o que tínhamos a fazer. É maravilhoso isso. Não há mais aquela insatisfação de achar que o tempo passou tão rápido e nós não demos conta daquele mínimo que nós tínhamos a realizar, né? E com o autocontrole do tempo vem uma satisfação, uma completude no sentido de dizer: eu fiz o que eu tinha a fazer, eu realmente aprendi a como controlar o meu próprio tempo e mais, controlar o próprio tempo a seu próprio favor, né? Fazendo o que realmente importa, dedicando do seu tempo ao que realmente importa para o seu processo evolutivo, para o seu processo ascensional. Porque muito do que nós consideramos
como, o tempo está passando muito rápido, eu precisava de mais tempo para realizar aquilo que eu preciso realizar. Ainda muito disso está vinculado ao à nossa falta de controle do tempo, e não a um tempo escasso. Não é o tempo que nos falta, o que nos falta é o autocontrole do nosso próprio tempo. E aqui Saint Germain nos traz preciosas informações numa única frase, mas a informação mais importante que ele nos traz: se nós assumirmos a consciência integral dos pensamentos, em 6 semanas nós concretizamos aquilo que nós queremos manifestar no nosso mundo exterior. Não é maravilhoso? Em 6 semanas, pouco mais de um mês, eu realizo aquilo que realmente eu quero realizar, aquela manifestação que eu quero projetar no meu mundo, no mundo exterior. E outra informação também importante é a questão do estar consciente dos pensamentos que se passam no meu campo mental, dos pensamentos que são criados por mim, dos pensamentos que são absorvidos por mim e dos pensamentos que eu mantenho em movimento. Essa atenção, né, assim, nós precisamos ter ativadas as faculdades da inteligência para com o nosso campo mental também, para a produção e a manutenção dos pensamentos. Por quê? Porque é necessária atenção, é necessária percepção, né? É necessária a intuição. E aí, com essas faculdades da inteligência ativadas, eu vou fazendo no meu campo mental uma avaliação: qual é o pensamento que fica e qual é o pensamento que sai. Não apenas sair no sentido de vou tirar da minha mente e colocar para fora esse pensamento e ele tome o rumo que quiser. Não, né? Nós já vimos lá no capítulo 1 o que fazer com esses pensamentos que nós não queremos manter em nossas mentes. É necessário utilizar a chama violeta transmutadora, o fogo consumidor, né, o fogo sagrado, para eliminar esses pensamentos que o meu processo de seleção disse: não, esse não fica mais comigo. Então eu elimino, eu dissolvo com a chama violeta transmutadora esse pensamento que eu não quero mais. E eu utilizo o espaço vazio que ficou, né, com o eliminar desse pensamento, ficou um espaço vazio. Então eu utilizo esse espaço criando um pensamento positivo, um pensamento que o substitua, né? Muitas vezes um pensamento contrário àquele que eu eliminei dão conta dessa função. Por quê? Porque se o pensamento contrário eu não quero, então eu coloco no lugar dele um pensamento favorável. E com isso, com essa seleção de pensamentos, nós mantemos os pensamentos que nos são importantes para o processo de manifestação. E aí nós potencializamos o tempo, né? Por quê? Porque o tempo é aproveitado com os pensamentos úteis para aquilo que nós queremos manifestar. Né? Essa priorização é extremamente importante, essa seleção. Né? Eu seleciono os pensamentos que são importantes para esse processo de manifestação. O que é importante priorizar no campo mental para que a manifestação aconteça? E organizando os pensamentos, organizando o campo mental, aí nós vamos para a ação, né? Que aí nós estamos conscientes para, na concretude, através das nossas ações, manifestar aquilo que queremos em nossas vidas. E sem preocupações, nós não precisamos nos preocupar com o que fazer, como conduzir, nada disso, porque quando nós estamos alinhados, com os pensamentos organizados, conscientes daquilo que queremos manifestar, as leis universais é que colaboram conosco. As leis universais é que realizam
em nossas vidas, né? Então não é necessário preocupações, é necessário sim nos ocuparmos de manter os pensamentos que queremos, né? De manter a casa mental limpa. O que eu quero permanece, o que eu não quero, o que é impureza, o que é sujeira, eu elimino, eu dissolvo. Então, mantendo a nossa casa mental, né, o nosso corpo mental, é o corpo fundamental, é um dos 4 corpos fundamentais, né? Mantendo o meu corpo mental limpo, eu potencializo o meu ato consciente, né? Por quê? Porque é uma questão tão lógica, né, pessoal? A gestão dos pensamentos, ela se torna mais produtiva e mais eficaz porque eu tenho menos pensamentos para organizar, para gerir, né? Se eu fiz um processo seletivo e eliminei da minha mente pensamentos que destoam, que me atrapalham, né, que não devem mais permanecer, eu vou substituir por pensamentos colaborativos e eu terei um número menor de pensamentos que não fazem parte daquele objetivo a ser alcançado, porque eu só vou manter na minha mente objetivos, pensamentos, né, construtivos. Então é uma questão lógica, a gestão desses pensamentos também potencializa a nossa gestão do tempo. Fica tudo mais leve, né, mais organizado, priorizado, né? Assim, uma grande dificuldade que nós temos com o tempo está associada à nossa ineficiência no priorizar. Eu não priorizo o que realmente é importante na minha vida e vou incorporando à minha vida até mesmo o que eu não quero. Não é incoerente isso? E quando nós assumimos o autocontrole das nossas vidas através do autoconhecimento, eu sei o que eu quero, então eu sei o que priorizar na minha vida e eu potencializo o tempo que eu direciono para cada ação. E aí nós passamos a dominar minutos, não apenas as horas que fazem parte das 24 horas, mas 2 minutos para mim acaba sendo produtivo. 1 minuto é valorizado por mim quando eu assumo esse autocontrole. E é maravilhoso isso, porque nós não somos mais reféns do tempo, nós não somos mais escravos do tempo. São Germain nos traz aqui uma afirmação que é para nós muito importante. Eu sou livre. Eu sou o que desejo ser. Olha como isso tem poder, né? Eu sou livre para ser o que eu quero ser. E isso é maravilhoso. São Germain nos coloca aqui nesse parágrafo ainda uma afirmação, né, que nós podemos utilizar como um decreto. Eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Percebam aqui que Saint Germain está dizendo assim, a sequência, controlando a sequência dos pensamentos. Então aqui vem uma outra dica, um outro despertar de conhecimentos extremamente importante para nós. Quando eu tenho o autoconhecimento, eu sei o que eu quero para a minha vida e vou assumindo o autocontrole. Num primeiro momento, o autocontrole do meu corpo mental, né? É esses pensamentos que eu preciso, num primeiro momento, olhar, né? Direcionar a minha atenção, a minha consciência. E aí eu vou fazendo a seleção. O que fica, o que sai, o que eu mantenho, o que eu potencializo, o que eu elimino. No segundo passo, o que eu elimino será substituído por pensamentos que tenham a ver com o meu propósito. Então eu começo a criar os pensamentos adequados.
Num terceiro momento, com o círculo eletrônico de proteção, que é um terceiro passo, né? Não momento, mas passo, eu crio o círculo eletrônico de proteção para que eu apenas absorvo os pensamentos que fazem parte desse conjunto de pensamentos criados e mantidos por mim. Então não adentrará mais o meu campo mental pensamentos destoantes, pensamentos mal qualificados, aquilo que não faz parte do meu propósito. Um quarto passo, que é o que São Germain nos traz, a organização da sequência de pensamentos. Então eu começo a controlar a sequência de pensamentos. No meu ato meditativo, por exemplo, vem à tona uma sequência de pensamentos organizada de tal forma que sejam colaborativos para a eficácia daquele tempo meditativo. Não virá na minha mente, naquele momento determinado, pensamentos que eu acionarei apenas num momento propício, em outro momento propício, né? Então, percebam a importância dessa organização mental. Realmente nós passamos a assumir um autocontrole. E esse controle é extremamente importante para a manifestação daquela realidade que eu quero criar em minha vida. Vamos lá, na continuidade, há mais elementos importantes. Abençoando e mantendo outros na luz. Quando abençoais outras pessoas ou as visualizais na luz, há uma dupla atividade da qualidade que emitis. Desta prática provém uma certa soma de proteção, que é o resultado automático, mas o pensamento e a qualidade na luz e na bênção se registram principalmente no interior de nossa própria consciência e, ao mesmo tempo, intensificam essa qualidade naquele para quem é dirigida. Então, aqui, a dupla qualidade que São Germain está dizendo que é possível é a qualificação no nosso interior e a qualificação no interior de quem nós dirigimos essa bênção. Então, o ato de abençoar, ele é um fiat de luz extremamente importante. Nós emitimos luz quando nós abençoamos. Não apenas nós recebemos a luz da bênção, né? Não é apenas Deus nos abençoando, mas quando nós abençoamos também, nós associamos a essa luz, a essa radiação que nos vem direto da fonte, que nos vem dos seres de luz, nós associamos a nossa própria luz. Então nós emitimos luz. E essa luz, ela tem uma dupla qualificação, porque ela atua em nós e atua no outro, a quem nós dirigimos as nossas bênçãos. Não é maravilhoso ver a coletividade da luz sendo manifestada aqui e agora? É dessa forma, de uma forma simples, de uma forma natural. Então Deus te abençoa e eu te abençoo também. Olha o poder que há nisso, né? É um ato tão sereno, a bênção ela está associada a tanta serenidade, mas também a tanto poder. É a luz se manifestando. Então vamos lá na continuidade. Adotai a eterna afirmação. Eu sou o que desejo ser, né? Ou seja, eu sou aquilo que eu nasci para ser. Eu vou manifestar aqui e agora o meu propósito existencial, a missão individualizada através dessa conexão com a consciência eu sou. E aquilo que eu tenho a realizar, aquilo que me cabe, é única e exclusivamente a minha missão. Existem as missões coletivas, né? Nós sabemos disso. Mas existe também as missões individualizadas, personalizadas. É o propósito existencial que cabe a cada um. E quando nós temos claro
o propósito existencial, ou seja, qual é a minha missão nesta existência. Por quê? Porque é aqui e agora. E muitas vezes nós trazemos em nós propósitos que fizeram parte de outras vidas, porque ainda estão na nossa memória, não apenas na nossa memória existencial individualizada, né? Aquele somatório de vidas, de reencarnações que nós tivemos, mas também na memória coletiva, né? Na memória da humanidade. E aí nós assumimos propósitos coletivos e esquecemos que nós temos um propósito existencial, que é o que cabe apenas a mim realizar. O que cabe apenas a você realizar, que nenhuma outra pessoa, que nenhum outro ser humano dará conta de realizar. E por isso, pessoal, que muita gente chega numa idade avançada da vida, que já está partindo para o plano espiritual, com insatisfação, porque não sabe claramente qual é o seu propósito existencial e acaba partindo para o plano espiritual com aquela insatisfação de não ter completado, de não ter realizado aquilo que deveria ter realizado aqui. Ou então com a dúvida, será que eu realizei aquilo que eu deveria ter realizado aqui? Será que não faltou nada? E quando nós temos a clareza do nosso propósito existencial individualizado, não acontecem essas dúvidas. O nosso processo de priorizar acaba sendo potencializado, porque o que não tem a ver com o meu propósito existencial, eu não quero mais perder tempo com aquilo, né? Eu não vou investir tempo naquilo que não faz sentido para minha vida. Então, naquilo que não tem a ver com o meu propósito existencial, eu não vou investir tempo. E eu vou potencializar as ações que tenham a ver com o meu propósito existencial. Então percebem o quanto nós avançamos quando nós temos essa clareza. E eu só vou ainda completar porque é extremamente importante nós termos essa consciência. Existem propósitos existenciais coletivos e nós podemos sim abraçar esses propósitos, porque muito provavelmente eles tenham a ver com o nosso propósito existencial individualizado, né? Eu estou em grupos com os quais eu me afinizo, então o propósito existencial daquele grupo também faz parte e colabora com o alcance do meu propósito existencial individualizado. Por exemplo, né, quando as pessoas ingressam em um grupo religioso, um grupo de oração, né, uma pastoral, um grupo que tenha uma ação assistencial vinculada àquela igreja, àquela instituição, àquela casa espírita, né? Então, assim, independente, eu só estou dando alguns exemplos aqui, independente do grupo ao qual o ser opte por estar, né, por um tempo. Há sim uma afinidade de propósitos, né? Então eu ingresso num grupo, por exemplo, que tenha o propósito existencial de suprir ou de colaborar para que a escassez alimentar seja cada vez mais minimizada, né, a carência alimentar, e deixe de existir. Digamos que o propósito coletivo do grupo é esse, ou seja, é um propósito assistencial de alimentar pessoas que estejam passando fome, que é o alimentar-se é uma necessidade básica, faz parte do sobreviver humano, né, nessa dimensão. Tá? Então, se eu estou nesse grupo, é porque eu me afinizo com essa ação assistencial, com esse propósito coletivo do grupo. Mas o meu propósito existencial pode ser que não seja apenas alimentar pessoas que não tenham o seu alimento. Será que o meu propósito existencial individualizado não é capacitar
ou despertar essas pessoas, ensinar essas pessoas a buscar o seu próprio alimento? Percebem? Aí a pessoa que tem o propósito existencial de orientar o ser humano a buscar o seu próprio alimento, ou seja, a movimentar a economia, né, para que tenha as possibilidades de angariar recursos, seja através do trabalho, de outras fontes, para a manutenção de si próprio e da sua família com relação às necessidades básicas. Essa pessoa tem esse propósito existencial individualizado. E aí ela ingressa em grupos que tenham a ver com o propósito existencial dela. Por quê? Porque é uma questão de afinidade, né? E por isso que tantas pessoas, elas passam por grupos. Ela fica um tempo num grupo, aí ela vai para outro grupo, assume outro propósito coletivo, aí vai para outro grupo e para outro grupo, porque ainda são duas situações, né? Ou ou realmente é isso mesmo, ela definiu para a vida dela que ela ficará um tempo determinado em cada grupo para ter essas experienciações, ou ela não se encontrou ainda, e aí ali não é o lugar dela. Por quê? Porque é um propósito coletivo a ser desenvolvido, mas não é o propósito individual dela, o propósito existencial individualizado. Então ela se sente insatisfeita, né? Ela fica um tempinho naquele grupo e aí parece que deu, assim, não é isso, eu não estou me encontrando aqui, ou seja, ela não está satisfeita com as ações, é como se fossem incompletas as ações, porque ela está assumindo para a vida dela um propósito que é coletivo e que não é o propósito existencial individualizado dela. Olha como fica mais claro para nós, né, quando nós temos essa concepção, né, bem consciente mesmo, né, essa concepção de que existem missões coletivas e existem missões individualizadas. Por exemplo, uma missão coletiva da humanidade, evoluir. Então, assim, a pessoa fala que a missão dela é evoluir. Claro, é missão dela enquanto ser humano. Mas e além disso? Existe um propósito existencial que vai além dessa evolução. Por quê? Porque é um propósito existencial coletivo. Todos que nascem aqui nesta humanidade têm o propósito de evoluir. Digamos assim, um propósito coletivo de despertar o ser humano, despertar consciências. É um propósito coletivo. Por quê? Porque há um grupo de pessoas que tem esse propósito. Então, muitas pessoas hoje na humanidade têm esse propósito existencial coletivo de despertar consciências. Então, não é um propósito individualizado, é um propósito coletivo. Agora, existem ferramentas que eu desenvolvi e que eu já tenho despertas em mim, que podem ser potencializadas, que tenham a ver com despertar consciências, mas que só eu posso fazer. Esse é o meu propósito existencial individualizado. É o que só eu nasci para fazer. Não existe outra pessoa que nasceu para fazer o mesmo. E aí isso é a individualização divina expressa em nossas vidas. Não é maravilhoso isso? Olha o poder de cada um de nós. Cada um de nós nasceu para fazer algo que cabe somente a si. Nenhum outro vai fazer por você o que cabe a você realizar. Da mesma forma que nós não devemos abraçar propósitos existenciais que tenham a ver com outra pessoa, porque nós estamos impedindo que ela desenvolva o seu próprio propósito, assumindo o que cabe a ela realizar. E com isso, então, né, com essa afirmação que São Germano nos traz nesse parágrafo, eu sou o que desejo ser, então eu sou aquilo que eu nasci para ser. Olha o poder que há nesse decreto. Eu quero sim manifestar em minha vida, aqui e agora, aquilo que eu nasci para manifestar.
E vamos lá então, pessoal, eu só vou fazer a leitura novamente para nós finalizarmos o estudo. Só vou fazer a leitura aqui de uma frase novamente. Raras vezes, mesmo entre discípulos, tem sido compreendido com profundidade o que significa a presença eu sou. Só ocasionalmente tem havido uma exata compreensão do eu sou. Ainda nós temos uma concepção equivocada quando nós associamos o eu sou ao meu eu inferiorizado. O eu sou é a presença divina manifestada em minha vida, manifestada em mim, né? Então eu sou, por quê? Porque eu sou uma individualização de Deus Pai e Mãe. Eu sou uma individualização de todo esse poder divino. Então eu sou Deus em ação, né? E o eu sou é essa presença de Deus em ação. Então é isso que nós devemos manter permanentemente consciente na nossa vida, né? No nosso ser, nos nossos 4 corpos fundamentais. Porque São Germain está dizendo aqui, está trazendo essa informação, que ocasionalmente se tem flashes de consciência com relação a essa presença eu sou. Bom, pessoal, adorei o estudo de hoje, para mim fez muito sentido. Gratidão a cada um de vocês que participa conosco nesse momento de poderosa radiação, né, dos mestres ascensionados para conosco.